Olá, você está no programa Cara de Um, Focinho do Outro, feito pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Você já ouviu falar em psiquiatria animal ou zoopsiquiatria? Pois é, com certeza psiquiatria você já ouviu falar. A psiquiatria vem do grego e que significa a arte de curar a alma. É uma especialidade médica onde o médico ele vai fazer o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das pessoas que têm sofrimentos mentais ou das pessoas que têm sintomas ou sinais mentais. Muito bem. Na veterinária, nós também temos psiquiatria animal. É lógico que de todas as especialidades da medicina veterinária, ela ainda é uma especialidade muito nova, que nós estamos engatinhando. Agora, nos últimos 10 anos, que tivemos aí um avanço com relação à questão dos comportamentos, da etologia do comportamento animal. Pois bem, como é que o psiquiatra veterinário aborda essa questão? Será que cachorro tem psicopatia, esquizofrenia, depressão, ansiedade, enfim? São muitas as doenças psiquiátricas que nós podemos encontrar nos animais. É óbvio que não é tão simples o diagnóstico. Veja, na questão humana, na psiquiatria humana, por exemplo, um diagnóstico de borderline, você pode levar alguns anos para fazer, para fechar, para ter certeza que aquele é um indivíduo borderline, por exemplo. E na veterinária, essa dificuldade é ainda maior, porque nós temos um problema de comunicação entre nós e os animais. Os animais, eles falam com a gente, mas obviamente a gente não entende. Há um limite, e que não ocorre na psiquiatria humana, onde o médico, psiquiatra, ele consegue ter acesso à pessoa de uma forma mais profunda. Pois bem, como é que se faz então o tratamento da psiquiatria animal? E vamos falar especificamente de cão. Os cães, eles sofreram um processo de humanização muito grande e nós conseguimos, até pela proximidade ao qual nós estamos com essa espécie, nós conseguimos entender melhor os seus comportamentos e os seus transtornos de comportamento e os seus sinais e sintomas mentais. Então, a psiquiatria animal, ela é muito parecida com a psiquiatria infantil. O médico psiquiatra infantil, ele tem uma abordagem muito parecida com a gente, ou seja, nós observamos os animais, ele observa a criança. Nós ouvimos os tutores, eles, psiquiatras infantis humanos, vão ouvir os seus pais. E dessa forma, eles vão fazendo um diagnóstico. Então, o psiquiatra veterinário, ele observa o animal e como ele se comporta, Normalmente são atendimentos que nós fazemos em domicílio, o que facilita bastante. Embora muitos comportamentos que o animal vai ter na frente do veterinário, não vai ter na ausência do veterinário, ou de outras pessoas também. Mas enfim, nós vamos até a residência da pessoa, observamos o animal, fazemos uma anamnese, que são aquelas perguntas, de uma forma detalhada, tentando focar num diagnóstico ou eliminando outras possíveis doenças, e ao mesmo tempo podemos lançar mão, assim como o psiquiatra humano, da farmacologia, dos medicamentos que os psiquiatras prescrevem, nós podemos prescrever também para os animais. Talvez a diferença é que os médicos veterinários, eles tenham um acesso mais fácil às terapias complementares, ou talvez as doenças psiquiátricas veterinárias, elas atuam numa intensidade menor que na espécie humana. Ou talvez os remédios complementares, as terapias complementares ao qual estou me referindo, que são, aliás, homeopatia, terapia floral, fitoterapia chinesa, acupuntura, medicina tradicional chinesa, etc., tem uma ação maior nos animais do que nas pessoas. Não sei. Então, de que forma o psiquiatra ele aborda o seu paciente? Indo até a casa dele, verificando como o animal se comporta, conversando com os tutores para entender o que eles dizem a respeito daquele animal em relação ao seu comportamento e utilizando a farmacologia. Na espécie humana, o psiquiatra, obviamente, ele vai
esclarecer a família da questão, ele vai indicar a psicoterapia e indicar a farmacologia. A psicoterapia na medicina veterinária, ela não pode ser feita da mesma forma que os psicólogos, que os terapeutas fazem com a espécie humana. No entanto, a gente consegue, através dos tutores, fazer mudanças de comportamento que atuam como uma psicoterapia, né? Ou lançar mão de outras técnicas, por exemplo, de um adestramento, de um reforço positivo ou negativo na medida que o animal tem sintomas indesejáveis, por exemplo. Enfim, nós orientamos bem os tutores e isso facilita muito o fato do médico veterinário atuar também como psicanalista, o que é o meu caso. Eu consigo ter acesso a esses tutores de uma forma muito mais profunda, né? E entender o processo dessa relação desses tutores com os animais de uma forma profunda também, de uma forma mais profunda, né? Agora, com relação às doenças, como eu disse no início, será que existe cachorro esquizofrênico? Será que existe cachorro psicopata, cachorro neurótico? Pois bem, muitas das doenças mentais, algumas eu até já abordei aqui em programas anteriores, a gente atende todos os dias no consultório. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, transtornos obsessivos compulsivos e todas as suas mais variadas formas de se manifestar. Nos quadros dermatológicos, por exemplo, são muito comuns. Animais que fazem onicofagia, que é comer unha. Animais que mordem os lábios, chamado queilofagia. Animais que arrancam pelos do corpo, chamado tricotilomania. Os gatos, eles têm esse sintoma muito característico, eles arrancam os pelos do corpo e comem, o que nós chamamos tecnicamente de tricotilofagia, né? Enfim, nós temos uma variedade de doenças psiquiátricas. Temos as mais graves, por exemplo, quando um cachorro, e isso a gente observa no consultório, tem o hábito de morder coisas imaginárias, ou, por exemplo, animais que têm aversão à mosca. Então, aonde ele sente mosca, onde ele vê mosca, ele quer morder, ele quer comer, ele quer matar. Muitas vezes a gente observa que o animal está buscando moscas que não existem. Ou seja, será que ele está sofrendo de algum delírio? Será que ele está sofrendo de um processo de esquizofrenia? Cães que correm atrás da cauda o tempo todo, cães que andam em círculo, né? São sintomas que nós não podemos dizer que se trata de tal ou qual doença. Mas com certeza nós podemos ver ali que existe uma questão psiquiátrica e que a gente pode abordar dessa forma, e abordando dessa forma a gente consegue melhora do quadro. Existem outras doenças, por exemplo, o próprio Alzheimer, que há essa questão de ser uma doença neurológica ou ser uma doença psiquiátrica, uma doença neurológica degenerativa, um quadro psiquiátrico. Não importa, mas os animais também têm esse déficit cognitivo na velhice, onde ele se coloca de uma forma ausente de uma realidade. Enfim, são muitas as doenças psiquiátricas que nós atendemos todos os dias. E veja, né, cada vez mais nós temos visto isso. Com certeza, ou nós apuramos melhor o nosso olhar para essa doença, ou de alguma forma ela está aumentando. Creio que são as duas coisas, né? O nosso olhar hoje é outro e ela está aumentando até porque o animal está vivendo em condições não adequadas, né? E o ambiente, o comportamento, né, os instintos não preservados dos animais fazem com que eles tenham comportamentos que até então não teriam. Tem aquela frase, né, que a mente à toa é a oficina do diabo, né? Então, o que faz o cachorro muitas vezes vivendo num apartamento num grande centro como São Paulo? O homem, ele fica dentro de um apartamento, mas ele tem acesso ao seu celular, à televisão, ao aparelho de som, à internet, ao computador. O homem, ele consegue viver muito tempo sozinho, sem problema. O animal é diferente. O que o animal pode fazer dentro de um apartamento fechado em que o seu tutor o deixa às 8 da manhã e retorna às 8 da noite? Ele fica ali o dia todo naquela expectativa, né?
Aí ele acaba desenvolvendo dermatites por lambedura, ele escolhe uma das extremidades da pata e lambe. E aí o tutor chega em casa, 8, 9 da noite, cansado, o cachorro com aquela energia toda, né? Querendo passear, querendo interagir, querendo brincar, né? E o tutor sem dar esse tempo de qualidade para esse animal. Novamente no dia seguinte, solidão e mais solidão, né? Enfim, então hoje a vida moderna das pessoas e a vida moderna que nós estamos dando aos nossos animais de estimação, eles facilitam com certeza o aparecimento e a agravação dos quadros psiquiátricos. Então nós estamos ainda começando na psiquiatria animal, é uma especialidade muito nova, uma área muito nova ainda, né? Há muito que estudar, é como se fosse uma mata virgem ainda que nós temos que desbravar, que desmatar. Mas é uma área riquíssima e muito linda ao qual eu tenho, inclusive, me debruçado para estudar. Tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões, manda um recado para a gente se você gostou, se você não gostou, enfim. Manda um recado aqui para a gente, porque esse feedback que os internautas têm é muito importante para a gente, tá bom? Até o nosso próximo programa Cara de um Focinho do Outro, feito aqui pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Até mais.